para prestar qualquer esclarecimento complementar que entenda por bem. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Mesa, restantes membros da Mesa e também caros colegas de Executivo, Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Srs. Deputados eleitos, muito boa tarde ao público em geral, funcionários, muito boa tarde. Tivemos necessidade de solicitar esta Assembleia extraordinária, tendo em conta a urgência temporal destes três assuntos, até porque estamos numa altura do ano em que, em breve, do ponto de vista regimental e legal, haverá outra Assembleia, mas tínhamos necessidade de antecipar estes pontos. Estes três pontos, eu aproveito esta abordagem ao primeiro ponto e a oportunidade que me é dada para fazer já um enquadramento, parece-nos pontos de relativa análise objetiva e fácil, digamos assim, numa linguagem mais informal, prendem-se, no caso deste, com uma revisão orçamental que para nós é, digamos, um formalismo que tínhamos que cumprir. No entanto, a Assembleia melhor apreciará, porque objeto de uma solicitada revisão a nosso favor, tendo em conta a avaliação à candidatura do PAMUS, foi-nos disponibilizado mais fundo perdido. E, como tal, não podendo a obra ter mais financiamento que aquele que está destinado nas suas diversas componentes, vamos ter que prescindir de uma forma de financiamento. E o aspecto prático é, nós vamos pegar nesse acréscimo de financiamento ao fundo perdido e vamos amortizar o empréstimo, antecipar a amortização do empréstimo bancário. É só, salvo melhor análise, aquilo que consta nesta revisão orçamental, tirando algum pequeno acerto que possa existir aí, consequente nas despesas de capital. E, portanto, Sr. Presidente, sobre o primeiro ponto, como o senhor disse bem, sem prejuízo dos documentos que fundamentam esta alteração, esta revisão orçamental, que é a terceira, temos necessidade de começar a compatibilizar não só a nossa contabilidade, mas também a nossa conta relativamente ao financiamento desta operação. Estão abertas as inscrições. O deputado municipal eleito pelo PSD, João Gante, tem a palavra. Boa tarde. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e todos os membros da mesa. Cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara e todos os vereadores presentes. Cumprimentar todos os deputados municipais e presidentes da Junta de Freguesia, cumprimentar o staff e todos que nos ouvem através das plataformas digitais. A opção pela amortização do empréstimo do PAMUS é sempre uma opção de gestão, a opção é do Executivo. Não vemos com maus olhos esta decisão. Nem estamos contra, nem nos chocaria votar a favor. É sempre preferível amortizar a ter de contrair novos empréstimos. Quando da contratação do último empréstimo para a obra do PAMUS, não votámos contra, porque aqui foi referido, inclusive, por um membro desta Assembleia, que seria uma obra impactante. Jamais seríamos contra alguma coisa que fosse contra o desenvolvimento do nosso concelho. Portanto, neste caso, deixamos o ONU da decisão para o Executivo, que ganhou as eleições, deve governar e ser avaliado pelas suas decisões. Vamos manter, portanto, a coerência neste processo do PAMUS, relativamente ao nosso sentido de voto. E até estamos curiosos
para observar o sentido de voto daqueles que, no momento, numa Assembleia Municipal anterior, votaram contra esta decisão. Portanto, fico por aqui. Obrigado. São essas as minhas palavras. Continuam abertas as inscrições. Não havendo inscrições, para já, eu, enquanto deputado municipal, entendo fazer duas notas. Uma primeira nota é de enquadramento e devê-lo-ia ter feito quando da apresentação que fiz desta sessão extraordinária, mas não fui completo. O fundamento legal desta sessão extraordinária põe a nu o seguinte: às vezes alguns, porventura por ignorância ou porque não estudam, desconhecem que a Assembleia Municipal tem competências legais, a Câmara Municipal tem outras competências legais. A Assembleia Municipal não deve, em circunstância alguma, substituir-se à Câmara Municipal. E quando alguns entendem, seja a Câmara Municipal ou qualquer bancada mais ou menos iluminada da oposição, que há qualquer assunto que entendem que tem premência temporal, têm base legal para solicitar a marcação de uma sessão extraordinária. Quando o não fazem, é porque não querem usar essa possibilidade legal e entendem que o assunto não tem prioridade, deve estar na gaveta. É preciso que se perceba que a mesa da Assembleia Municipal não é o órgão executivo. É um órgão de apreciação e de fiscalização do executivo. Mas isso não impede que alguns partidos iluminados da oposição, quando entendem que há uma matéria que está na gaveta, podem e devem pedir uma sessão extraordinária. Se o não fazem, da mesma maneira que o desconhecimento da lei não colhe a ninguém, em política a impreparação e a mediocridade não interessa aos cidadãos. De maneira que está feito este enquadramento para aquelas e para aqueles que julgam que sabem como é que devem fazer, mas têm que continuar a estudar, que é para dizerem menos asneiras e serem proativos de forma consequente. Depois dizer-vos o seguinte: o que está aqui em causa, e isso é que importa, que o Sr. Presidente de Câmara, numa próxima sessão, nos dê essa explicação, é o seguinte: o PAMUS, ou esta obra conhecida como a obra do PAMUS, é uma obra que deve ter custado, de acordo com os elementos formais e informais a que temos acesso, deve ter significado um investimento próximo dos 4 milhões de euros. Importaria que o Sr. Presidente de Câmara fizesse chegar à Assembleia uma especialização dos 3 investimentos que integram este grande investimento e que digo que foi tanto disto, tanto daquilo, para sabermos se foram 3 milhões 900 e depois, de entre esses 4 milhões e não sei quanto, ou 3 milhões e tal, qual foi o valor elegível na candidatura, para ficarmos a perceber que afinal a obra custou, por exemplo, 4 milhões, desses 4 milhões eram elegíveis 1.600.000, o que significa que havia um remanescente superior a 2 milhões que nem elegível era, que pagámos, e depois que aquilo que era uma comparticipação inicial na casa dos 900.000, agora parece que passou a 1.200.000. Portanto, importa que percebamos o seguinte: este investimento, gostemos pouco, muito ou nada dele. E recordo aqui que houve gente que se absteve a quando da autorização prévia para a ação desse investimento. Quando se abstém, quer dizer que não temos nada a opor. Podemos não concordar, mas nada temos a opor. Mas estamos politicamente vinculados porque concordamos por omissão com a realização do investimento. De maneira que desculpas de mau pagador podem funcionar para cidadãos impreparados. Para cidadãos atentos, são desculpas de arrependidos, mas de arrependidos está o cemitério cheio. De maneira que, meus amigos, era fundamental que desmontássemos aqui as palermices de uma dita oposição, que de oposição nem oposição sabe ser. Quem falou não foi o Presidente da Assembleia Municipal, foi o deputado municipal João Gouveia, que, enquanto deputado, tem a mesmíssima legitimidade para dizer o que entende, como qualquer um de vocês. Agora vou voltar a coordenar os trabalhos. Continuam abertas as inscrições, porque não é suposto que concordem com o que eu disse. Até podem entrar em debate com o que eu disse.
Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o deputado municipal António Rosado. Muito boa tarde a todos. Só quero exprimir o meu ponto de vista. Enquanto deputado, eu devo vir a esta posição. Se quer ser deputado, venha aqui a esta posição e não fique sentado no sítio de Presidente da Assembleia. Obrigado. O Sr. Deputado António Rosado tem inteira razão e eu até vos peço desculpa porque estou convencido que se tivesse falado ali e não aqui, teria sido ainda mais assertivo. Não era que, minhas amigas e meus amigos, eu peço publicamente desculpa pelo facto de, enquanto deputado municipal, poder ter influenciado melhor com o que queria dizer por não o ter feito ali e o ter feito aqui. O Sr. Deputado Municipal tem toda a razão e eu peço desculpa por isso. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos nos lembrar do que é que estamos a discutir. Estamos a discutir que a Câmara Municipal diz o seguinte: conseguimos, por ineficácia dos outros, uma comparticipação complementar próxima dos 300 mil. E entendemos dever aplicar essa comparticipação na amortização do empréstimo que contraímos para fazer esse investimento. Eu acho muito bem. E por isso, estou convencido, não sou o líder de bancada, eu estou Jorge Mendes, julgo que a bancada irá votar favoravelmente. Portanto, se não há mais inscrições, quem vota contra a proposta... Sr. Presidente de Câmara, faz favor. Não, claramente, pode falar, só como não me pareceu que houvesse mais alguma coisa a explicar sobre a proposta, mas tem a palavra. Não, mas o Sr. Presidente, obviamente que na próxima Assembleia, ou numa Assembleia de Relatório de Contas, se outra oportunidade não for pertinente, mas obviamente que tomei devida nota sobre a questão desta obra, como qualquer outra, obviamente. Nós temos dado nota regular pelas informações escritas ao sempre que a questão é levantada, mas ainda assim, pegando aqui na minha cábula que teve por base esta decisão do Executivo, já que o Sr. Presidente, se me permite, adiantar aquilo que estou disponível para esclarecer melhor noutra altura, porque não era isso que estava aqui hoje em causa, uma avaliação ao financiamento da obra, sendo certo que a revisão que se pede é por força exclusivamente, ou quase, da obtenção de mais financiamento para a obra. A obra foi financiada num 1.484.649 euros pelo FEDER, a fundo perdido, pelo BEI em 873.538 euros pelo BEI Autarquias e o empréstimo da Caixa de Crédito Agrícola de Pombal de 1.171.335. Total 3.529.522. O excesso de financiamento que hoje temos, excluindo o IVA, porque o IVA não é financiado sobre qualquer forma, é sempre é sempre suportado pelo esforço próprio, há um excesso de financiamento de 352.204. E, portanto, mas aquilo que é necessário acertar em termos de revisão orçamental é o que está apresentado, 261. Portanto, este é o estado do financiamento da obra. Está financiada, digamos que a 100%, exceto o IVA, sendo que os 100% é 1.171.353 e agora se amortizarmos estes 200 e tal, ficará com 900 e tal, arredondando as contas, este o resultado financeiro final. Não nos desviando do que está à votação, que já todos perceberam o que é e tão só, apenas dar nota ao Sr. Presidente de Câmara que a Conferência de Representantes dos grupos municipais, já tínhamos falado sobre isso, agradecia que aquilo que nos explicou agora, que nos fosse dado nota escrita, repito, do valor global de investimento, das parcelas do investimento, do que foi o cofinanciamento a fundo perdido, em termos de porque o BEI, que eu saiba, não é um financiamento a fundo perdido, e daquilo que foram, portanto, os capitais mutuados.
E, portanto, isto valerá para este investimento, como valerá para outros investimentos, mas nós colocaremos a questão por escrito. Não nos desviando, volto a dizer, o que está em causa aqui é que houve um reforço com participação de fundos comunitários e a Câmara aprovou que esse reforço seja aplicado para amortizar o empréstimo contraído para a realização desse investimento. Portanto, quem vota contra a proposta, quem se abstém, portanto, a proposta está aprovada por maioria, com 6 votos, com 6 abstenções, perdão, dos eleitos pelo Partido Social Democrata. Chamo a atenção que já votou o deputado municipal que entrou entretanto, José Manuel Galvão, e, portanto, se não se importam, neste momento já participaram 27, sendo que houve, portanto, votaram a favor 18 do PS, 2 da CDU, 1 do Chega e abstiveram-se 6 do PSD. É este o resultado da votação dos 27 que participaram. Passemos então ao ponto número 2 da ordem de trabalhos. Ponto 2, endividamento municipal, empréstimo a médio e longo prazo para investimento, Gabinete de Saúde Pública e Proteção Civil, construção do Centro de Recolha Oficial de Animais, pedido de autorização, proposta. Portanto, há uma proposta de empréstimo e, nos termos da lei, como sabem, qualquer proposta de empréstimo aprovada pela Câmara Municipal carece, em termos legais, de autorização do órgão de fiscalização e de apreciação, que é aquele que integramos, que é a Assembleia Municipal. Portanto, foi distribuído a proposta aprovada pela Câmara Municipal, que tem a ver com o pedido de autorização, e, cumulativamente, julgo que já ontem, ou ainda hoje, terá sido enviado um mail para o Gabinete de Apoio, que julgo que explicava melhor o investimento em causa, sendo que, tendo sido informado telefonicamente pelo Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal, dei instruções ao mesmo para que reenviasse, porque foi, julgo que ainda ontem, ou já hoje, mas julgo que foi ontem, que reenviasse de imediato para todos os deputados municipais esse mail com, julgo que era com o projeto explicativo do investimento que está em causa com este empréstimo. Portanto, tem a palavra o Sr. Presidente de Câmara. Não tenho muito a dizer, portanto, nós decidimos, em órgão executivo, recorrer a um financiamento no montante até 268.861 euros para até, fizemos o procedimento previsto na lei das autarquias locais e na contratação pública para o empréstimo e, satisfazendo o resultado desta possibilidade, solicitamos à Assembleia a autorização para recorrer a este empréstimo para financiar o Centro de Recolha Oficial de Animais, que, além deste valor de empréstimo, terá também cerca de 118.000 euros a fundo perdido, que nos foi já atribuído pelo ICNF. E, portanto, a obra está prestes a arrancar, o estaleiro será montado em breve, nestes dias, e não careceu a empreitada de vista o Tribunal de Contas, tendo em conta o seu valor, mas temos que aguardar se a Assembleia, a seu entender, aprovar o empréstimo, depois pelo visto do Tribunal de Contas, para começar a pagar a concretização da obra, que, de qualquer das maneiras, também só em título de afirmação complementar, obviamente que a empreitada está a decorrer, nós temos este financiamento previsto com esforço municipal no ano 2024 e no ano 2025, porque senão não podíamos ter aberto o concurso. Estão abertas as inscrições. Eu não vi qual foi a primeira. Informam aqui na mesa a doutora Carolina que a primeira inscrição será a doutora Daniela e depois do arquiteto Sérgio Oliveira. Portanto, tem a palavra a doutora Daniela, eleita pela CDU, e depois o arquiteto Sérgio Oliveira, eleito pelo PSD.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, demais presentes na mesa, senhores deputados municipais, comunicação social e munícipes que nos ouvem em casa, relativamente a esta proposta do Centro de Recolha Animal. É uma ideia, como sabem, já há muito tempo defendida pela bancada da CDU. Este projeto será, a nosso ver, uma mais-valia tanto para os animais, garantindo condições dignas de alojamento e cuidados, bem como o aumento da capacidade de acolhimento, principalmente de cães, acolhimento esse que o canil municipal já não consegue dar resposta por estar lotado. É também benéfico para a população, a nível de saúde pública, pois esta é uma solução para diminuir o lixo nas ruas, consequência de haver muitos animais errantes. Quanto à quantia do empréstimo, consideramos que não haverá problemas financeiros para a autarquia em termos de endividamento. Assim, louvamos esta iniciativa e iremos, claro, votar favoravelmente. Tem a palavra o Deputado Municipal Arquiteto Sérgio Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Gostaria de começar por cumprimentá-lo e a restante mesa também. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, os restantes vereadores, caros colegas deputados municipais, presidentes de junta aqui presentes e todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Este ponto da ordem de trabalho já é referente a um pedido de autorização para endividamento municipal para permitir a construção do Gabinete de Saúde e Proteção Civil e construção do Centro de Recolha Oficial de Animais. Estamos aqui para aprovar a autorização de um empréstimo. Uma primeira nota vai para o facto do Sr. Presidente do município ter sido sensível a um pedido que tem sido reiterado pelo PSD ao longo destes 3 anos e ter fornecido informação gráfica complementar a todos os membros desta Assembleia. A informação gráfica é relevante sempre que estejam em causa obras municipais. Obviamente não estamos a analisar projetos, não é competência da Assembleia Municipal, mas importa perceber e conhecer com clareza os mesmos. Penso poder afirmar que todos reconhecemos a importância da existência deste equipamento a construir. Naturalmente, existem outros problemas mais estruturantes que carecem de resolução neste Conselho, mas este não deixa de ser um problema real que importa também dar resposta. E se para tal o município tem de recorrer ao crédito, não nos opomos à sua realização. Este equipamento, pelo que nos é possível verificar, será construído no terreno anexo à área onde se encontram as oficinas estaleiros do município, onde recentemente também foi realizada a Casa da Proteção Civil. O que temos assistido naquela área de instalações municipais ao longo dos anos é um crescimento aditivo, descaracterizado, não planeado, em que as construções se sucedem consoante as necessidades. Julgo que o referido equipamento a construir se encontra num terreno de vários hectares que o município adquiriu recentemente. Será a primeira intervenção neste terreno e, como tal, devia merecer todo o cuidado. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente do município se existiu algum trabalho prévio de planeamento daquela área, se pensaram acessos dignos para servir este e outros futuros equipamentos, se pensou como é que este equipamento se irá futuramente integrar com outras intervenções na área. É que numa leitura sumária da localização e implantação do equipamento a construir, este aparentemente parece ter sido enfiado numas traseiras das oficinas, com um acesso pouco recomendado. Ou seja, para aceder ao edifício, temos de invadir todo o estaleiro e percorrer toda uma área que deveria ser de acesso reservado. Se pensarmos que se alguém pretender ir ao centro de recolha animal, por exemplo, ou procurar a adoção de um animal, vai entrar por todo aquele espaço, invadir uma área de trabalho onde estão máquinas, equipamentos, etc. Parece ser uma forma muito superficial de planear e abordar os problemas. Quando estão em causa dinheiros públicos, ainda mais com origem em empréstimos bancários, no PSD partilhamos o entendimento que temos de ter a certeza que o que se faz está a ser bem feito. Obrigado. Está inscrito também o deputado municipal Dr. Jorge Mendes. Depois, se não havendo mais inscrições, eu ainda daria a palavra ao Dr. Virgílio e depois o Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes, responde aos 4. Não há mais inscritos, além do Dr. Jorge Mendes e do Dr. Virgílio Costa? Não há mesmo mais inscritos, portanto, depois, eu costumo ser de 3 em 3, mas aqui não há mais. Tem a palavra o Dr. Jorge Mendes. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia
a mesa, o Sr. Presidente de Câmara, os Srs. Vereadores, os colegas deputados municipais, todos aqueles que nos assistem e os funcionários municipais que aqui estão presentes. Esta proposta do Executivo pretende que seja aprovado um empréstimo de médio e longo prazo para financiamento e investimento em serviços municipais, Gabinete de Saúde Pública e Proteção Civil. Em suma, trata-se da construção de um centro de recolha oficial de animais. É um importante investimento, é um investimento numa área sensível que esta Assembleia Municipal ao longo dos tempos tem debatido e tem sido sensível também a esta matéria. Portanto, é um projeto que é uma mais-valia para o Conselho, é uma mais-valia para a saúde pública e também para a saúde animal. Vem substituir o atual canil, portanto, é de facto o equipamento que é premente e estamos, a bancada do Partido Socialista, de facto está de acordo com este investimento. E não só está de acordo com o investimento, mas também de acordo com esta proposta de aprovação deste empréstimo. Porque, no fundo, em função daquilo que acabámos de aprovar no último ponto, o investimento da Câmara, o empréstimo da Câmara continuará na mesma. Portanto, libertámos 261 mil euros, vamos aprovar agora um empréstimo, se assim a Assembleia o concordar, 268 mil euros, portanto, o empréstimo da Câmara Municipal não sairá agravado desta sessão, desta Assembleia. Por isso, aprovamos a construção do canil e aprovamos, neste caso, o empréstimo que está a ser proposto. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Municipal, Dr. Virgílio Costa. Começo por cumprimentar a Assembleia, peço desculpa. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara, membros da mesa, deputados municipais e os Srs. Vereadores. Boa tarde a todos. Ora bem, sob a veste vamos lá, em nome da defesa animal, e não pondo esse em causa, esse princípio, esse valor da defesa animal, que aliás transpareceu das intervenções anteriores, nós não nos podemos esquecer que estamos aqui perante uma medida de caráter financeiro e que vai onerar este município nos próximos 20 anos. E eu pergunto se em nome da causa animal, se é o vale tudo, porque está aqui em causa, na proposta do município, ou melhor, da Câmara Municipal, a autorização para a contratação de um empréstimo bancário para financiar um empreendimento específico, que é o centro, digamos, o centro oficial, ou melhor, o centro de recolha oficial de animais do Concelho de Soura. Acontece que esta obra, é isto que é preciso dizer, esclarecer os cidadãos. Não é falar baixinho, esquecer a realidade que está aqui. E a realidade aqui é que temos aqui perante uma medida financeira grave e pesada para o município. E porquê? Esta obra, este empreendimento vai ter um custo, com o IVA, perto de €500 mil, meus senhores. Agora em 2025. E aquilo que nos é pedido, sim senhor, é que esta Assembleia autorize o recurso ao crédito para financiar este tipo de investimento. É um investimento que se vai traduzir, é preciso dizê-lo, em 20 anos. É um empréstimo que terá de ser amortizado em 20 anos. Admitindo que seja celebrado no ano 2025, só terminará no ano 2045. Portanto, isto é uma medida financeira, de certa forma, gravosa. Estamos aqui a onerar, a comprometer as gerações futuras que terão que pagar este crédito para uma obra de hoje. Aquilo que me impressiona é como é que este município não tem em carteira 260 e tal mil euros para pagar a pronto. Assim é que era. Agora com recurso a crédito. Estamos aqui e é isto que vai resultar da votação, senhores deputados. O que vão fazer a seguir, caso aprovem
esta autorização para a contratualização deste crédito vai se traduzir nisto, um ónus que vai ficar aqui por 20 anos. 20 anos. O município, ao realizar este investimento, não está a pagar com saldo de tesouraria. Está, digamos, a servir-se de quem no futuro suceder no Executivo Municipal e que terá que assumir a responsabilidade. E quem é que vai assumir? São as gerações. As futuras gerações são as futuras gerações que vão ter que pagar isto. São as futuras gerações que vão ter que pagar isto. E depois, um investimento deste montante, deste valor, faz-nos pensar também numa outra questão, que é a questão de prioridades. Há ou não outras prioridades no Conselho de Sor que reclamam investimentos mais prementes e urgentes? Os senhores, enquanto políticos, nas vossas campanhas, muitas vezes dizem, e têm um slogan que até dizem, vale mais as pessoas à frente, as pessoas é que valem tudo. Eu pergunto se não há outro tipo de investimento deste montante e nesta altura que seja prioritário em relação a esta questão do Centro de Recolha Oficial de Animais. Não quero com isto dizer que eu tenho, e não tenho seguramente um conhecimento pormenorizado desta questão a nível concelhio. Que eu saiba, o município tem umas instalações, que eu saiba. Agora, são suficientes, são insuficientes? Não sei. Para aí não sei. Mas tem. Eu gostava de saber, por exemplo, porque é que o município não aproveita esta vontade de investir, de empreender e fazê-lo com pessoas, concretamente arranjar parcerias, seja com o Instituto da Segurança Social, seja com as IPSS do Conselho e aumentar, aí sim, a rede de cuidados continuados que tanta falta e cada vez mais faz para as pessoas que sofrem de doenças graves ou de graves incapacidades. E eu pergunto, sim, aí sim, se a oferta concelhia está à altura de suprir essa necessidade. Portanto, sim senhor, os animais têm direitos. Não são pessoas, não são coisas, são seres dotados de sensibilidade e devem ser protegidos. Mas a que preço, meus senhores? A que custo? É o vale tudo. Será que se justifica o investimento deste montante na construção de um edifício para este efeito de recolha? Não é suficiente aquilo que já existe? Não se poderia, nesse tipo de investimento a realizar, gastar menos e cumprir a mesma finalidade? Essa é a questão que eu deixo aqui. Queria deixar também uma outra nota. Eu queria dizer o seguinte, eu não estou aqui para ferir os defensores da causa animal, que não são nenhum... Todos nós gostamos de animais e quero deixar aqui uma nota. Já tive animais e animais domésticos, não abandonei, não maltratei nenhum, nunca precisei de recorrer a nenhum serviço público para me guardar ou para ter os meus animais. Há aqui um princípio de responsabilidade. As pessoas que querem animais têm que cuidar deles. Este é que é o princípio verdadeiro. Não é arranjar problemas que depois o Executivo, a administração, é que tem que ter infraestruturas para resolver um problema que os particulares criaram. E é por isso que, só digo isto tem que ser bem analisado, esta questão de um financiamento a 20 anos. A 20 anos. Estamos um ónus de 20 anos para as gerações futuras para financiar um edifício com esta finalidade. Queria aqui dizer outra coisa. É evidente que é da competência da Assembleia Municipal autorizar a contratação de empréstimos. E é essa medida estritamente financeira que estamos aqui hoje a debater. Muito bem. Mas queria dizer o seguinte. À parte a questão estritamente financeira, e que está devidamente explicada no material que foi disponibilizado aos deputados municipais, entenda-se a documentação escrita de apoio, é assim, nós não podemos esquecer que a Assembleia tem também poderes de fiscalização da atividade municipal. E nós temos, e com isto regresso ao ponto que deveria ter dito de entrada, quando vem aqui um pedido da Câmara Municipal para que a Assembleia autorize um determinado tipo de empréstimo, nós temos que conhecer a que é que se destina esse financiamento. É para um projeto, ok, mas temos que conhecer o projeto. Nós temos que saber, nós não podemos votar às cegas sem saber o que estamos a votar. Felizmente,
felizmente, é verdade, ontem, à última da hora, por e-mail, realmente confirmei, recebi uma informação com o projeto e com a localização, já fiquei a compreender melhor. Mas até aí não sabia. Eu não sabia o que era isto, o que é que pretendiam fazer. E nós não podemos estar aqui a votar às cegas. Nós temos de ter conhecimento. E faço votos que futuramente, sempre que o município apresente um pedido de autorização à Assembleia para aprovar financiamentos, que tenham o cuidado de fornecer documentação informativa sobre o projeto que pretende realizar. Para a gente perceber. Para a gente perceber. Porque, digamos, por via indireta, nós podemos não concordar, embora não seja da nossa competência, essa parte aí respeita à Câmara Municipal. A iniciativa de realizar o projeto, enfim, mas nós temos que ter um papel aqui também interventivo, no sentido de perceber que projeto é. E se concordamos com ele ou não, podemos não concordar. Em sede desta competência de fiscalização, podemos não concordar. Eu relembro aqui situações passadas. Por exemplo, o mercado municipal. Eu fui sempre a favor, sim senhor, da requalificação do mercado municipal. Mas querem saber, e eu aprovei, julgo que votei favoravelmente o recurso ao financiamento, mas por que não? Só que, depois da obra começar a ser feita e levantada, eu olho para aquilo e eu não concordo, eu não gosto daquele projeto de arquitetura, mas isto sou eu. Acho que não era aquilo que eu idealizava. E outra coisa, a finalidade que acabou por lhe ser dada não é aquilo que eu pensava. Eu pensava que íamos ter um mercado tradicional de frutas, de peixe, de carnes, etc., ao estilo tradicional. E o que nós temos hoje é um centro comercial. Tudo bem, mas não foi isso, eu não fui esclarecido sobre isso. Porque fosse esclarecido, possivelmente, na altura, até teria votado contra. E outra parte, por exemplo, vamos aqui falar nas obras do PAMUS, ciclovias e rede de parques de estacionamento. Penso que não tive conhecimento pormenorizado deste projeto. Mas depois que a obra começou a ser feita, eu comecei a ver coisas, meus senhores, se eu soubesse de entrada, eu tinha efetivamente votado contra. Não é o nome do desenvolvimento que vale tudo. Não é isso que vale tudo. Nós temos de ter consciência do que é que estamos a votar e aquilo que queremos para o bem e para o melhor do nosso concelho. E aí é que está o problema. Quando a obra vem acima, não há quem não veja. As pessoas começaram, e eu próprio, analisamos tanto ponto que achamos que não está bem, não está correto aquilo que foi feito em alguns pontos. E se eu soubesse isso, tinha reprovado. Isto para dizer só, e peço à Câmara Municipal, ao Sr. Presidente da Câmara, que futuramente, sempre que apresente propostas de autorização para a contratação de empréstimos, para financiar investimentos, que tenha cuidado de nos fornecer alguma informação para que possamos ter, nomeadamente, projetos, para percebermos o que é que estamos a votar, porque podemos, através deste poder, digamos, de reprovar o financiamento, chumbar o projeto que a Câmara se propõe a concretizar. E, quanto a mim, isso está dentro dos poderes de fiscalização do município. Muito obrigado. Não há mais inscrições. Inscreve-se o deputado João Gouveia e, para não ter que voltar a pedir desculpa... está inscrito o deputado municipal. Peço imensa desculpa, não me chamaram a atenção. Peço desculpa ao deputado municipal Manuel Góis. Uso da palavra, por favor. Então, boa tarde. Passo a cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, público e presente e quem nos vem cá. Sr. Presidente, eu quando cheguei a esta casa, usei sempre a elevação no discurso, sempre. Sempre disse o que é que o senhor faz bem e o que faz mal. É só para dizer que a obra dos animais, os animais têm o nosso respeito. É uma grande obra, eu vou votar a favor. Não dá para entender tanto ódio nesta Assembleia. O que é que a nossa população quer? É o caminho, é o desenvolvimento. E não temos aqui ódio. Há obras, há mais prioridade. Sim, senhor. Mas esta também é uma grande obra. Disse. Há mais alguém inscrito? Doutora Daniela, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Eu gostaria aqui, falou-se de campanhas, um slogan de campanha também costuma ser a mudança. Eu gostaria que esta vila também mudasse a nível de mentalidades. Eu tive um telefonema esta semana de uma senhora que me dizia que vivia em Coimbra e que veio viver para Soura, e o telefonema deveu-se realmente a animais, e que veio para Soura e que se sentia um bocadinho desiludida. Porque esta vila é uma vila onde cada um pensa nos seus interesses e, no fim de ver os seus interesses resolvidos, não quer saber dos interesses dos outros. Não são palavras minhas. Eu penso que é um bocado o que aqui se vê. As prioridades de uns não são as prioridades dos outros, mas temos sempre que pensar no melhor também para os outros. Neste caso, os animais podem, para uns, ser mais importantes do que as pessoas, para outros, as pessoas podem ser mais importantes que os animais. Acho que não havia necessidade de ser dita tanta coisa como aqui foi. Alguma dela até, não sei, desinformação, porque é o seguinte, há animais errantes que não são só vítimas de abandono. Não sei, ficam para pensar ou para pesquisar. Há mais algum deputado municipal inscrito? Se não há, estou inscrito eu próprio. É uma intervenção breve, falarei dali para evitar equívoco. Caros colegas, Sr. Presidente de Câmara, senhores vereadores aqui presentes, 3 ou 4 ultra breves considerações. O que está em causa é a contratação, autorizar a contratação de um empréstimo para o investimento na construção de um centro de recolha oficial de animais. E o primeiro ponto é este. Este é um investimento que, mal ou bem, na minha opinião pessoal, bem, integra a proposta de plano de atividades que foi aprovada para 2024. Portanto, aquilo que o Sr. Presidente da Câmara está a fazer é procurar, ainda em 2024, procurar, pelo menos, iniciar o cumprimento de um investimento previsto no plano de atividades que aprovámos para 2024. Isto é um facto. Compreendo que aqueles que possam ter votado ou que se tenham abstido na proposta de plano que possam discordar, mas o facto é este. Estamos em 2024, estamos a gerir de acordo com o plano de atividades, estamos, quem tem responsabilidades de gestão, a gerir de acordo com o plano de atividades aprovado para 2024, e aquilo que seria anormal é que não aparecesse uma qualquer iniciativa para procurar dar cumprimento a um entre muitos investimentos que estão previstos no plano de atividades aprovado para 2024. Depois também importa que percebamos o seguinte: qualquer investimento em animais, num qualquer domínio, num qualquer equipamento que vá durar 10, 20 anos, determina qualquer regra de gestão, nunca é financiado com capitais de curto prazo ou com a tesouraria. Um investimento deve ser pago sempre com capitais que tenham a durabilidade prevista para esse investimento. Se este investimento vai durar 20 anos, faz todo o sentido que quem realiza o investimento faça uma operação de crédito pelos mesmos 20 anos. Chama-se a isto saúde e responsabilidade na gestão económica e social, chama-se a isto adequar a duração do investimento à duração do capital que suporta o investimento. E sobre esta matéria, não é o João Gouveia que o diz, qualquer economista mal preparado sabe que assim é. Terceira questão. Estamos a discutir em concreto um investimento. Podemos concordar com ele ou dele discordar. Eu já adiantei que concordo integralmente com ele. Mas é, do meu ponto de vista, intelectualmente inoportuno que estejamos a dizer que poderíamos aproveitar para fazer este ou aquele investimento, até por uma razão. Eu, se estivesse aqui a querer brincar com isto, até poderia dizer assim: tendo eu votado em determinado contra a realização do famigerado investimento do PAMUS,
Eu até poderia dizer assim, olha, para aquilo que é um investimento que teve um fraquíssimo cofinanciamento comunitário, este reforço de 200 e tal mil euros já teve alguma utilidade. Passou esse fraquíssimo investimento, passou esse fraquíssimo cofinanciamento comunitário de muito fraco a menos muito fraco e já libertou a capacidade de endividamento sensivelmente no mesmo valor que vamos usar agora para usar um investimento de que tem, do nosso ponto de vista, impacto social relevante e que não deve ser mais adiado e acho até que peca por tardio. Depois, para uma última consideração e que tem a ver com o que está em discussão. Quando se trata de autorizar um empréstimo, aquilo que fazemos, porque já foi anterior a discussão política sobre a utilidade ou inutilidade do investimento que motiva o empréstimo, quando estamos a apreciar uma proposta de autorização de empréstimo, que é o que estamos a fazer, aquilo que nos preocupa é muito simples. Este banco, junto do qual o órgão executivo propõe contratar, é ou não é o que apresentou condições mais favoráveis? É. Então, se esta é a proposta mais favorável, resta votar a favor daquela que terá menor impacto económico ou financeiro na entidade que o vai contratar. Continuam abertas as inscrições. Não há mais inscrições. Passemos à votação. Sr. Presidente de Câmara? Tem, claro, tem sempre a palavra. Tem a palavra o Sr. Presidente de Câmara. Enfim, não fazia conta que este ponto tivesse esta amplitude, mas ainda bem, também estamos aqui esta tarde, há que aproveitar para se ir acrescentando à democracia local alguma coisa. Há aqui muitas questões que foram aqui levantadas. Já vi que foram ditas aqui coisas, algumas com quem eu concordo, ou quase todas, outras que não posso mesmo estar de acordo, de modo algum, com a forma como elas são abordadas. Primeiro, o que está aqui, neste ponto, em causa. A autorização por parte da Assembleia de um empréstimo, para que o município financie uma obra municipal que terá uma duração útil, pelo menos, de 20 anos. A obra está prevista em plano de atividades e orçamento, está devidamente cabimentada e foi aprovada no órgão próprio executivo e em todos os momentos em que somos obrigados a dar nota a esta Assembleia da nossa atividade, foi comunicado projeto de obra, início do procedimento. No início do procedimento é dito como é que é financiado o procedimento, a adjudicação, como é que se vai financiar. Também foi aqui dito, ainda de forma que eu não de modo algum posso concordar pelo Sr. Presidente da Assembleia, aquilo que é fácil verificar e que qualquer pessoa mais atenta ou menos atenta consegue verificar. No ponto anterior, aprovámos diminuir os nossos encargos bancários assumidos e com essa folga, por muito simbólica ou pequena que seja, podemos assumir um encargo equivalente. Também fácil perceber. Portanto, aqui do ponto de vista daquilo que é o futuro e os encargos futuros do município, não posso deixar mais de discordar quem vê nisto um buraco, um bicho-papão e que hipoteca o futuro do município. Aliás, está demonstrado, porque a isso somos obrigados sempre que se pede um empréstimo e se pede a autorização à Assembleia, é um documento fundamental demonstrar qual é a capacidade de endividamento do município. E a capacidade de endividamento do município para este ano era de cerca de 6 milhões de euros, do qual nós não alterámos, ou não podemos, ou nem sequer utilizamos, podemos, sabendo que ainda assim tínhamos uma folga de mais 5 milhões. Portanto,
não onerámos aquilo que era a nossa capacidade de investimento, relativamente aos cerca de 15 milhões de margem que o município tem para endividamento com as contas e com as receitas correntes deste exercício financeiro. Portanto, muito longe daquilo que seria o máximo. E, felizmente, ainda numa Assembleia Municipal no final do ano passado, por esta altura, quando apresentava o plano de atividades e o orçamento para 2024, aqui referi que as cautelas tidas noutro tempo sobre o endividamento municipal permitem-nos investir, solicitar investimento externo, a qual o mercado, leia-se a banca, responde com prontidão e com boas sugestões, porque reconhece no município contas saudáveis para poder continuar a acreditar e a dar crédito. Por outro lado, com a crise inflacionista e com a subida exponencial das taxas de juros, também dei aqui esse exemplo, que o nosso esforço dos encargos financeiros andaria ali na volta dos 25, 30 mil euros e que bastou o acréscimo da taxa de juros inflacionista provocado pela crise económica para ele chegar quase aos 100 mil euros. O que seria se tivéssemos andado sempre no limite do endividamento, em vez de andar nos 5 milhões, andássemos nos 15 milhões que podíamos andar, portanto, teríamos passado de 60 mil para quase 300 mil. E sim, podia pôr em causa, ou pode pôr em causa, um dia, as finanças públicas municipais. Mas isso é a função deste ponto. Eu tenho o privilégio de poder ter, na minha passagem destes, que serão, espero ter 12 anos de autarquia, o seguinte é que, precisamente em 2013, ao iniciar o mandato, iniciei-o com a aplicação de dois novos instrumentos legislativos importantes para a qual vida autárquica. Uma nova lei das autarquias locais e, portanto, a Lei 75 de 2013, que definiu as competências e as atribuições dos diversos órgãos. Deu mais competências e bem às Assembleias Municipais, manteve ou restringiu ou deu outras às câmaras municipais, criou as comunidades intermunicipais, deu mais competências às juntas de freguesia, possibilitou um conjunto de parcerias e, portanto, é neste quadro que temos vivido. E, portanto, relativamente a quem aprova projetos, quem tem a obrigação de os estudar e preparar, é o órgão executivo, e o órgão executivo é sujeito a uma fiscalização total, global, do órgão Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal a todo o tempo, todo o dia, e esta tem mostrado mecanismos de funcionamento que me parecem funcionar adequadamente relativamente a essa fiscalização, porque também, não só pela transmissão que fazemos quinzenal das nossas minutas data, como também pelas informações escrita regular e pelos pedidos de informação que também, de vez em quando, nos chegam através da mesa da Assembleia Municipal, dirigidas, portanto, que nos reencaminha os pedidos dos seus deputados, nós temos procurado sempre dar resposta à Assembleia. Sobre este projeto e outros, e, portanto, aqui não posso concordar com as palavras do Sr. Presidente da Assembleia, do famigerado PAMUS, do processo PAMUS, houve inclusive a discussão pública antes de concretizar o projeto. E, portanto, há projetos que merecem obviamente, qualquer órgão executivo terá todo o interesse em que projetos de uma determinada dimensão, alguns até podem atingir a força legal da discussão pública, não tem sido o caso, mesmo que não tenham que ter a força legal da discussão pública, sem determinada dimensão, é natural que se procure maior consenso para que o resultado e o trabalho intermédio que é preciso fazer até chegar à parte final tenha possibilidades de sucesso. Este parecia-me, o do Canil, o do Centro de Recolha Oficial de Animais, que seria mais consensual. Pareceu-me sempre. Por isso,
nunca senti aqui necessidade de uma discussão pública. Nós andámos aqui a aprovar, se calhar há mais de 4 anos, que nos propusemos, em sede de comunidade intermunicipal, poder albergar em Soure um centro de recolha oficial municipal, sendo que na estratégia da CIM foi acertado avançar com 2 centros intermunicipais, teria possível localização no concelho de Arganil para a zona mais do Pinhal Interior e outro aqui na zona do Baixo Mondego. E para o qual municípios vizinhos como Condeixa, Montemor Velho e até Cantanhede manifestaram interesse em aderir. Procurámos localizações, iniciar processos de financiamento. O que é que seria esse centro intermunicipal? Bem, nem começou o nosso, começou-se o projeto do Pinhal Interior, parece que nem 7, começou em 3, 4, 5, 6, 7 milhões de euros. Estamos à espera da última versão, do último produto, do último grito tecnológico para um centro de recolha oficial de animais com todas as condições e mais algumas. Aquilo que decidimos, porque pegando os animais, quem depois não tem cão pode caçar com gato, é aquilo que é fundamental resolvermos o problema que temos há anos. Há anos, só falo nos anos em que tenho o problema em mão, em que sempre foi nossa iniciativa, resolvemos da melhor forma que fôssemos capazes com os meios ao nosso alcance até aqui. Este processo deste Centro de Recolha Oficial de Animais é um projeto que é aprovado e financiado pelo ICNF, num valor simbólico, é só o que eles atribuíram para este modelo de Centro de Recolha Oficial de Animais, de cerca de 110, 118 mil euros, não sei agora precisar em concreto o valor. Deram esse valor através dos fundos que gerem para esta área e nós, neste caso foi o Fundo Ambiental que o financia, que fizéssemos um centro que desde que custasse mais de 118 mil euros, mais IVA, estava o assunto resolvido. E nós decidimos que queríamos que esses 118 mil euros seria de facto muito exíguo para a nossa real e atual necessidade. Nós, neste momento, em conjunto com as Sauropatas, temos alojados cerca de 20 canídeos. À nossa responsabilidade, neste momento, temos mais de 50 em 2 espaços, também nos estaleiros municipais. Este CRO, validado tecnicamente pela antiga Direção-Geral de Veterinária, mas pelos veterinários que agora estão com esta tutela no ICNF, validado por outro tipo de características técnicas, não se conseguia fazer para 50 animais por menos que este valor dos 400 mil euros. Nossa dificuldade de alguns municípios, que ao tentar baixar este preço não conseguíamos fazer este modelo de centro de recolha oficial de animais. Este projeto, do ponto de vista do modelo, é idêntico a algumas dezenas que estão a ser feitos no país, em vários municípios. Alguns municípios com maior dimensão que o nosso. Ainda assim, porque visitei esses centros de recolha oficial de animais, decidi propor aos serviços que fosse estudado um modelo que nos desse mais garantias de durabilidade, de higienização e de manutenção do espaço. Por isso, aquilo que seria uma estrutura totalmente pré-fabricada em materiais metálicos, foi adaptado o projeto para ter uma solução até 1,20 m, 1,5 m, não sei agora precisar, da altura, em alvenaria e betão lavável e, portanto, com maior capacidade de durabilidade, deixando aquilo que é metálico acima dessa cota do 1,20 m. Percebe-se porquê, onde os animais
fazem as suas necessidades fisiológicas altamente corrosivas, o equipamento podia durar menos que os tais 20 anos para qualquer cidadão comum sabe, e quem tenha animais, que aquilo que é o ferro, por muito bom tratamento, ou aquilo que são os metais, que são altamente, que se deixam corroser e, portanto, foi essa uma adaptação que nos encareceu o processo de algum modo, mas a garantia, por outro lado, vai criar condições de trabalho técnico aos veterinários e à parte que assiste. Portanto, a parte do projeto, quando, durante a semana, me foram chegando contactos de que se via para aqui, para a Assembleia, mais uma vez, sem conhecer projetos, eu ontem, e não entreguei a mais ninguém, mandei à mesa da Assembleia Municipal, tem sido esse o canal de articulação entre o Executivo e a Assembleia, e eu respeito, Sr. Presidente da Assembleia, e fez então o favor, embora tenha sido enviado, porque se pensava que o que estava em discussão e o documento que tinha aí daqui com o modelo seria suficiente, não sendo suficiente, enviei o que tinha. Foi colocada aqui uma questão que tem a ver com o espaço do estaleiro e com o espaço que é usado. Estar à espera que se faça um plano diretor para uma área, para depois já que sabemos o que é que lá vamos instalar. Eu percebo que, do ponto de vista do planeamento, quando fizeram alguns equipamentos de grande dimensão, leia-se, por exemplo, os Parques das Nações, uma intervenção que, se aqui já demorámos 2 ou 3 anos para uma coisa muito necessitada e desta dimensão, e é o mais barato que conseguimos fazer, e são mais de 400 mil euros, então se fôssemos a planear, quando é que teríamos um canil para resolver, um canil-gatil, para resolver esta questão, não sei. Não está excluído o tal centro de recolha oficial intermunicipal, que irá custar não sei quantos milhões, pode não ser em Sor, já não vou ser eu que vou ter que executar essa tarefa de certeza absoluta. Sobre a questão do planeamento do terreno que compramos, dizer que a localização deste equipamento não podemos pensar só em termos do futuro de uma localização integrada. Temos que pensar nele no imediato. E pensar nele no imediato tem a ver que são os custos da operação e da manutenção dos equipamentos que criamos. No meu entender, no entender do órgão executivo e dos técnicos que aconselham o órgão executivo, dos técnicos municipais, o aproveitamento daquele espaço deve incluir um aproveitamento que vai para os recursos materiais, e recursos materiais, leia-se as infraestruturas de água, infraestruturas de saneamento, infraestruturas elétricas e outro tipo de infraestruturas necessárias para que os equipamentos funcionem. Também a segurança, a vigilância e a operacionalidade. O uso e a partilha dos recursos humanos deste instrumento, para o qual nós já temos uma experiência, como disse, nós temos 50 animais em 2 espaços no armazém, que é preciso sustentar e limpar e higienizar todos os dias da semana, dos 365 dias por ano. Isto, numa boa gestão, só é admissível se for pensada para se articular os recursos que se têm. E nós lá temos água da rede, temos possibilidade de ligar ao saneamento básico existente, temos energia elétrica capacitada, temos possibilidade de telecomunicações até para ter equipamentos de videovigilância e de controle à distância sobre como está a funcionar a todo momento o equipamento. Temos funcionários que têm que se dirigir às instalações todos os dias da semana pelas diversas atividades que se concentram lá e, portanto, em nada nos faz pensar que seria mais fácil colocar este centro de recolha oficial de animais num outro sítio onde não houvesse este tipo de instalações e de partilha de recursos. Para terminar a minha intervenção, Sr. Presidente, peço desculpa se já passei o tempo, dizer o seguinte, sobre as competências do artigo da Lei 75 ou da Lei 73, que é a Lei das Finanças Locais, que nos faz vir aqui especificamente hoje, sobre o financiamento da autarquia, neste caso é o recurso ao crédito, dizer o seguinte, espero que no futuro
os órgãos executivos e o Presidente ou a Presidente que de Câmara cá estiver faça uma boa execução e que sejam eficientes e eficazes na gestão, como eu acho que temos sido todos até aqui nesta matéria. E que a próxima Assembleia Municipal, composta democraticamente por quem o povo assim entender, elegendo as forças políticas que se apresentarem a sufrágio, que tenha gente capaz de não vir só aqui no dia de votar um financiamento, questionar um projeto, mas que o questione sempre que souber que esse projeto pode vir a existir. Obrigado. Não há mais inscritos. No entanto, antes de passarmos à votação, a intervenção do Sr. Presidente de Câmara determina 2 breves comentários. A Assembleia Municipal, neste caso concreto, como em todos, esteve sempre disponível para tomar conhecimento prévio das características de qualquer investimento público municipal. Essa disponibilidade, a verdade é esta, e nós todos, na conferência de líderes dos grupos municipais, sabemos que isso é verdade, essa disponibilidade permanente, rara ou nunca foi aproveitada. Hoje, Sr. Presidente de Câmara, não nos leva a mal, nós não estamos aqui para que nos explique o investimento. Nós estamos aqui para apreciar apenas e só a autorização de uma proposta concreta de contratação de empréstimo. Hoje é só isso. Eu compreendo que tenha sentido a necessidade de explicar, mas deveria ter aproveitado e deveria passar a aproveitar, porque ainda falta quase um ano, essa disponibilidade para que, quando vimos discutir um empréstimo, é o empréstimo. É qual é o banco que apresenta condições mais favoráveis. A razão de ser do empréstimo. Isso deveria ter sido objeto de discussão prévia, até para ter outro conforto. Portanto, volto a dizer-lhe, não compete à Assembleia, e não pervertamos os papéis, pedir explicações. Compete ao órgão executivo dar explicações. É isso que decorre da lei. Não invertamos as coisas. A Câmara Municipal, sempre que lança um investimento que está no plano de atividades que foi aprovado, deve explicar previamente, com sentido de responsabilidade, esse investimento, para que saibamos todos, no momento próprio do que estamos a falar. Esta é a lógica natural. Não há outra lógica natural. De qualquer forma, eu penso que esta intervenção, digamos que não apagou a falta de leitura prévia, mas também lhe quero dizer o seguinte, este, repito, é um investimento consensual, está no quando muito peca por tardio e, portanto, vamos ao que nos trouxe cá, que é passar à votação desta proposta de autorização de contratação do empréstimo. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada esta autorização da proposta de contratação deste empréstimo por maioria, com os votos a favor da CDU, do Chega, do Partido Socialista e com 6 abstenções do Partido Social Democrata. Passemos ao ponto 3. O ponto 3, contrato interadministrativo de delegação de competências, Junta de Freguesia de Figueiró do Campo, alteração, correção do objeto proposta. Portanto, tanto quanto podemos constatar, face aos documentos de apoio que nos foram distribuídos, trata-se apenas de, no que diz respeito ao objeto deste contrato interadministrativo, do objeto do contrato, deixa de ser ampliação e requalificação do edifício da sede Junta de Freguesia, portanto já não é para ampliar e requalificar o edifício da sede Junta de Freguesia, mas passa a ser para construção de um muro de suporte junto ao estaleiro da Junta de Freguesia. Por aquilo que também nos é transmitido documentalmente, isto tem o acordo dos órgãos de freguesia, a Câmara aprovou e, portanto, agora vem à Assembleia Municipal. Não sei se o Sr. Presidente de Câmara ou o Sr. Deputado Municipal, Presidente da Junta de Freguesia de Figueiró, querem acrescentar alguma coisa à proposta. O Sr. Presidente de Câmara tem a palavra. Este assunto vem aqui porque tratou-se de um erro dos serviços ao qual também não me passou despercebido na altura, tanto a mim como em sede de reunião de Câmara, e que depois também introduzimos o documento
da minuta para a Assembleia e, obviamente, que mesmo nessa fase não foi reparado que não era bem aquilo que se pretendia. E, portanto, detectado mais tarde, estamos a pedir para corrigir esse erro, que tem a ver mesmo com a nomenclatura do objeto da obra e, portanto, para corrigir. Não sei se algum deputado municipal quer usar a palavra. Não havendo inscrições, vamos passar à votação desta proposta da Câmara Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade com 27 votos a favor. Pedia-vos apenas que aguardassem meia dúzia de minutos para passarmos à leitura da proposta da ata em minuto. Ouvissem a proposta de ata em minuta. Portanto, sessão extraordinária. (22 de novembro de 2024, com início às 15 horas. Ata em minuta. Nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, a Assembleia Municipal, reunida, eu pedi ao Jorge, se não te importas, reunida na segunda sessão extraordinária do ano 2024, no final da mesma, aprovou, vamos ver, em minuta, a seguinte ata ou texto das deliberações mais importantes. Período da ordem do dia único, ponto 1, modificação dos documentos previsionais, terceira revisão ao orçamento, /2024, proposta. Foi deliberado por maioria, com 21 votos a favor, 18 da bancada do PS, 2 da bancada da CDU e 1 do deputado do Chega, e 6 abstenções da bancada do PSD, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal. Ponto número 2, endividamento municipal, empréstimo a médio e longo prazo para investimento, Gabinete de Saúde Pública e Proteção Civil, construção de centro de recolha oficial de animais, pedido de autorização, proposta. Foi deliberado por maioria, com 21 votos a favor, 18 da bancada do PS, 2 da bancada da CDU e 1 do deputado do Chega e 6 abstenções da bancada do PSD, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal. Ponto número 3, contrato interadministrativo de delegação de competências, Junta de Freguesia de Figueiró do Campo, alteração/correção do objeto, proposta. Foi deliberado por unanimidade, com 27 votos a favor, 18 da bancada do PS, 6 da bancada do PSD, 2 da bancada da CDU e 1 do deputado do Chega, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal. Sendo 16 horas e 40 minutos, foi declarada encerrada a sessão,
tendo sido aprovada por unanimidade esta ata em minuta. Quem vota contra esta proposta de ata em minuta? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Minhas amigas, meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. Boa tarde a todas e a todos. E bom fim de semana.